Olá Márcio, amigos do canal Na Trilha do Terror. Meu nome é Lana, tenho 32 anos, sou de São Paulo e amo ouvir os relatos a caminho do trabalho. E a história que agora vou compartilhar com vocês aconteceu com o meu pai. Vou contar a história em primeira pessoa para poder facilitar o entendimento de todos. Os nomes que vocês ouvirem nessa história já estão trocados. O fato é que o que aconteceu foi algo muito tenebroso, horripilante, terrivelmente assustador. Até hoje sinto arrepio ao lembrar dessa história. Amigos, foi algo muito macabro. Esse é o caso do lobisomem do sítio de Sobral, no Ceará. O conteúdo original foi enviado pela Lana. Lana pede para que o seu nome seja mantido no mais absoluto sigilo. Logo, qualquer nome que você ouvir nessa história, nessa narração, será fictício. Como ela mesma disse, já trocou os nomes. E se você também tem um relato, um conto, uma história para contar, envie para nós o seu relato. O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com e teremos o prazer de contar também aqui a sua história em nosso canal. Caso queira, a sua identidade também será mantida no mais absoluto sigilo. Amigos, como vocês sabem, a minha irmã Aline foi diagnosticada com câncer no colo de útero e nesse momento que eu estou gravando o episódio, hoje é dia 17 de novembro de 2023, a minha irmã informou que para a próxima semana ela vai estar finalizando as 2 últimas sessões de radioterapia. A químio ainda deve continuar. Portanto, eu informo que qualquer valor que neste momento adentrar para o nosso canal será revertido para estar custeando, ajudando o tratamento da minha irmã. Então, se você puder, acesse aqui os links anexos a esse conteúdo para que você possa estar participando do nosso Catarse, participando do nosso Após, também possa fazer um Pix, se você quiser, fazendo sua doação para a minha irmã Aline. Amigos, eu agradeço a você que participou da rifa. No dia 20 de novembro vai correr o número contemplado. Então logo nós tenhamos o nome do vencedor, também gravarei um episódio anunciando esse vencedor. Dito isso, meu amigo, minha amiga, muito obrigado desde já pelo seu carinho. Muito obrigado desde já por estar se inscrevendo, compartilhando, dando estrelinha e participando do nosso canal em nossas plataformas. Deus te abençoe e eu convido você para ouvir mais um relato aqui no meu e no seu, no nosso canal, Na Trilha do Terror. Vem com a gente. Eu nasci e me criei em uma pequena casa de chão batido, em um sítio na cidade de Sobral, no Ceará. E tive uma família muito humilde, pobre. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 6 anos. E meu pai criou a mim e meus irmãos, ou seja, 4 irmãos, praticamente sozinho, contando apenas com a ajuda das minhas 2 irmãs mais velhas, Antônia, 16 anos, e a Justina, 14 anos, que ficavam responsáveis em cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa e etc. Enquanto isso, eu que na época tinha 8 anos e meu irmão Francisco, 11 anos, acompanhamos o meu pai com o trabalho na roça. A gente ia com o papai sempre o acompanhar nesses trabalhos que ele realizava naquela roça. Não tínhamos nenhum tipo de criação, então todo o nosso sustento vinha da roça. Plantávamos de tudo um pouco, milho, arroz, feijão, mandioca. Parte era vendida para comprar carne e necessidade da casa, e a outra parte para o nosso próprio consumo. Em anos de seca, onde boa parte da plantação era perdida,
e não havia alimento suficiente para nos alimentar e vender, o meu pai fazia algo diferente. O que ele fazia? Meu pai ia para a mata caçar. Em um desses anos difíceis, ao chegarmos em casa para almoçar, a Antônia, a irmã mais velha, veio até o nosso pai com um prato feito em mãos e fala: "Painho, a carne acabou." Meu pai, sem desviar o olhar do prato, aquele prato de cuscuz que devia estar muito gostoso, cuscuz com feijão, se limitou a responder: "Preocupa não, filha, o pai vai caçar." No final do dia, quando voltamos da roça, o pai não se demorou, selou o burro, pegou a espingarda e disse: "Volto logo." Antônia assentiu com a cabeça e correu para dentro para acender o fogão a lenha na esperança do pai voltar logo para o jantar. No entanto, a noite foi caindo e nada do pai voltar. Esperamos sentados na beira da casa, ali na frente da casa, por horas e horas, e nada do pai voltar. Então Antônia, já fechando as janelas, nos chamou para entrar. Entramos e, com o estômago roncando de fome, comemos o cuscuz com feijão e fomos deitar. E meu pai, nada de chegar. No meio da noite, acordei com a Antônia passando pela minha rede e parando em pé no que seria a sala da casa. E eu perguntei: "O que foi?" E ela levou o dedo à boca, como que diz: "Shhh, silêncio, quieta." Então, pude ouvir o barulho de algo vindo lá de fora da casa. Aquilo tinha uma respiração pesada, barulhenta. O troço estava na frente da nossa casa. Antônia pegou um rastelo que estava encostado na parede, junto às enxadas e às pás que usávamos na roça, e perguntou: "Ô de fora?" Não houve resposta, mas era possível ouvir a respiração daquilo do outro lado da porta. Francisca e Justina acordaram com o questionamento de Antônia e perguntaram o que estava acontecendo. Eu, inocente, disse: "Tem alguém lá fora." Justina se levantou e, indo em direção à sala, questionou: "Painho, é você, painho? Painho, é você?" E antes que Antônia mandasse ela calar a boca, aquilo soltou um rosnado e começou a esmurrar e arranhar a porta, que suportou bem. A porta era fechada com aquelas barras de madeira que eram apoiadas em uma espécie de gancho, sabe? Que ficavam nas laterais dos batentes da porta. Mas a porta suportava cada batida daquele troço. Justina começou a gritar: "Pai, acorde, pai, acorde, acorde." Até que Francisco também, aos gritos, diz: "Ele ainda não voltou, sua tonta!" E como se eu também tivesse esquecido, dei um pulo da rede e corri para a sala, me agarrando a Antônia. Aquilo rosnava de ódio enquanto esmurrava a porta. Era tão forte que a cada pancada a porta estremecia de cima a baixo. De repente, aquilo parou e começou a farejar por debaixo da porta, como se estivesse sentindo o meu cheiro ao entrar na sala. Em seguida, começou a cavar no pé da porta. Em questão de minutos, aquilo já tinha feito um buraco enorme e era possível ver as patas grandes com as garras horríveis que rasgavam o chão batido como se fosse nada. Eu chorava como nunca tinha chorado na vida. Francisco estava paralisado ao lado de Justina, a mais desesperada, e gritava e chorava ao mesmo tempo. Levantei o olhar para o rosto de Antônia e a mesma mexia os lábios, orando bem baixinho,
pedindo a Deus que aquilo fosse embora. De repente, um estrondo rasgou todo aquele barulho de choro, oração e rosnado. Alguns instantes se passaram até que outro estrondo fosse ouvido. Esse barulho fez aquela coisa parar de cavar e em questão de segundos começamos a ouvir o som de galope se aproximando e passando mais que rápido pela lateral da casa, seguindo para os fundos onde havia uma mata. O bicho para lá se acolheu. Ficamos o resto da madrugada acordados, com os olhos arregalados ao menor sinal do barulho lá de fora e morrendo de medo. Mas, quando o sol começou a dar seus primeiros raios, quem mora no Ceará sabe que o sol lá amanhece pelas 5h da manhã. Ouvimos o galope se aproximar da casa novamente, seguindo por um Tonha! Tonha! É o pai, fia! Abre a porta, minha filha! Abre a porta! Antônia deu um pulo e se apressou em abrir a porta para encontrar nosso pai, que se encontrava agachado, olhando o buraco que aquele monstro havia feito no pé da nossa porta. Meu pai estava com os braços e o rosto arranhados pelos espinhos do mato fechado. Foi ele quem passou pela casa a galope, correndo atrás daquela coisa. Antônia o abraçou e disse: "Ô, painho, foi Deus que mandou você, pai. Foi Deus que mandou o senhor, meu pai. Senão ele tinha entrado e tinha comido a gente, meu pai." Meu pai, por sua vez, disse que demorou, pois não estava encontrando nada que pudesse nos alimentar. E que parecia que os bichos estavam todos escondidos naquela noite. E que, ao tomar o caminho de volta para casa, pôde ouvir os gritos de Justina bem de longe. E ao avistar a nossa casa, viu aquele bicho na porta e meteu bala. Só que não acertou nenhum tiro na criatura. Antônia perguntou que bicho era aquele. Meu pai, com uma cara de confuso, disse que não sabia, pois perdeu de vista quando ele entrou no mato. Meu pai descreveu o bicho para alguns conhecidos, amigos dele que também caçavam. Ele descreveu o bicho da seguinte forma: olha, ele corria como um cachorro, mas era do tamanho de um garrote e sem rabo. Seus pelos eram pretos e ele tinha orelha tão grandes, mas tão grandes, que ao correr balançava subindo e descendo. No entanto, por mais que meu pai tivesse descrevido bem o que viu, ou descrito bem o que viu, ninguém conseguiu identificar que raio de bicho era aquele. Alguns dizem que se tratava de um guará, mas meu pai afirmava que não, pois era todo preto e umas 5 vezes maior, enquanto os mais velhos afirmavam se tratar de um lobisomem. O buraco no pé da porta foi fechado com pedras e cimento, e daquele dia em diante meu pai nunca mais nos deixava sozinhos por longos períodos à noite. Sempre que era necessário caçar, ele voltava cedo, com ou sem comida. Obrigado pela oportunidade de contar a história do meu pai e parabéns pelo trabalho de vocês. Beijos, Lana. Esse é o caso do lobisomem do sítio em Sobral, no Ceará. Você também tem um relato, quer compartilhar conosco? Na descrição do conteúdo tem as formas como você pode estar entrando em contato conosco e dividir também aqui a sua história, tá certo? Meu amigo, minha amiga, deixa aqui a sua estrelinha de avaliação aqui no nosso Spotify, seu comentário, fala para mim de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve. O que você achou desse relato? Amigos, no nosso Catarse também você pode estar fazendo parte da nossa família e estar tendo benefícios maravilhosos, como por exemplo, ouvir o podcast, ouvir o episódio antes mesmo de ser lançado aqui na plataforma.
tá certo? Então faça parte do Catarse, faça parte do Apoies. Lembrando que todo o valor que for entregue para o canal nesse momento será revertido para ajudar o tratamento da minha irmã Aline. Eu agradeço a você mais uma vez pela sua audiência, por ter ficado até o final. Compartilha com um amigo esse conteúdo. Um abraço para você e até a próxima!